Terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Estamos de volta com mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero que estejam todos muito bem para podermos conversar um pouquinho com vocês, ok? Notícias é o que não faltam e, para falar a verdade, nunca estivemos em um momento tão oportuno para conseguirmos, de alguma forma, tentar equilibrar o jogo. Por quê? Em desespero, o próprio Supremo pede socorro ao Itamaraty por Moraes. Vamos começar colocando esse curtinho vídeo para vocês ouvirem. Prestem atenção. Você entender a dimensão desse ataque que está aí na sua tela, segundo integrantes do Supremo com os quais eu conversei, você precisa começar a traçar uma linha bastante clara do que está acontecendo. Elon Musk está fiscalizando os funcionários do FBI e de outras áreas do governo Donald Trump, inclusive da Receita Federal Americana. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente, em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal tem dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CEPAC. Esses ministros, então, decidiram o seguinte, iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, Daniela, existe aí, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. E aí é importante você ouvir. Eu perguntei, mas a corte está fechada com essa posição? E me disseram o seguinte, Daniela, é preciso entender que, independentemente das posições adotadas pelo ministro, delas terem maioria ou não aqui dentro, delas terem concordância ou não de todos, existe algo que está acima disso, que é a instituição. O que eles estão buscando é uma brecha para um ataque, para um assédio ao judiciário brasileiro. E eles não estão partindo por baixo, eles estão vindo pela mais alta corte do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. E mais, nesses recados, o Supremo disse o seguinte, já imaginou se passa-se a haver uma política de retaliação judiciário versus essa turba do assédio? Existem processos, inclusive, de extradição que tramitam aqui no Brasil. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse foi o recado dado. A possibilidade de o Itamaraty iniciar um contato formal com a diplomacia americana, com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, para dizer, olha, vamos entender aqui exatamente o que está acontecendo e quais são as nossas relações há tantos anos. Esse ministro me disse o seguinte, esse recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo. Muito bem. Eu acho que não sobram dúvidas de que aquilo que eles chamavam de bobagem, quando surgiram as primeiras informações de que a plataforma Rumble e a Trump Media, empresa de Donald Trump, haviam entrado com uma ação lá no Tribunal Federal da Flórida, parece que essa visão mudou. Aquilo que eles achavam que isso não vai dar em nada, a Globo News falando isso, o próprio ministro disse que não tinha com que se preocupar, parece que agora a preocupação mudou. A coisa ficou séria. Tenho certeza absoluta que nesse momento ele está, sim, pensando no que fazer. Isso é fato. Não tem como escapar dessa situação. Se levarmos em conta que congressistas americanos solicitam que Donald Trump imponha sanções financeiras àquele ministro, isto por si só já aumenta em muito o nível de preocupação. As ações dos aliados de Donald Trump contra Moraes parecem não ter fim. Vejam só, no mesmo dia em que o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, lá dos Estados Unidos, anunciou que votará na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, o projeto de lei Não Censura em Nossos Territórios, isso traduzido para o português, que terá como efeito o cancelamento do visto americano de Moraes, impedindo sua entrada nos Estados Unidos,
Projeto esse de autoria do deputado Darrell Issa e da congressista Maria Salazar, dois que estão trabalhando muito lá na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. E, claro, o deputado federal americano Rick McCormick, que é do estado da Geórgia, que solicitou, vejam só, formalmente, que a administração Trump imponha sanções ao ministro do Supremo Tribunal brasileiro, Alexandre de Moraes. Então, tem o projeto de lei que vai ser votado amanhã pelos congressistas. Tem este pedido do deputado federal solicitando a Trump que imponham essas sanções ao ministro Moraes. E isto eleva significativamente a pressão dos Estados Unidos sobre o judiciário brasileiro. Temos aqui duas situações diferentes, pois o pedido de um deputado federal diretamente ao presidente dos Estados Unidos pode ser considerado uma atuação política dentro dos Estados Unidos. Mas o projeto de lei votado no Congresso americano, que tem tudo para ser aprovado devido à maioria republicana, pode tornar essa situação numa briga diplomática entre Estados Unidos e Brasil. Em uma publicação nas redes sociais, Rick McCormick afirmou: o ministro do Supremo Tribunal brasileiro, Alexandre de Moraes, está usando o judiciário como arma para manipular a eleição de 2026, silenciando a oposição e protegendo o presidente atual. A acusação contra Jair Bolsonaro não é justiça, mas sim perseguição política, assim como o que foi feito com o presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Moraes também é uma ameaça aos Estados Unidos, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Suas táticas autoritárias exigem ação. Peço à administração Trump e ao Congresso americano que imponham sanções Magnitsky, que é uma das leis mais temerosas nos Estados Unidos, que seria uma espécie de morte financeira ao ministro Moraes, incluindo bloqueio de bens, proibição de vistos a ele e seus familiares e penalidades econômicas dentro e fora dos Estados Unidos. Porque essa lei coloca a condição de que qualquer país, empresas, bancos espalhados pelo mundo que fizer negócio com o acusado, deixa de fazer negócio com os Estados Unidos. É uma decisão muito dura. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito, antes que seja tarde demais. Segundo informações, o pedido do deputado foi feito através de uma carta oficial à Casa Branca, solicitando aí formalmente a imposição de sanções ao magistrado brasileiro. Mas aquilo que parecia muito ruim ficou muito pior, quando em poucas horas depois, um senador americano pelo estado de Utah, o Mike Lee, endossou o pedido de sanções a Moraes e anunciou a visita de uma delegação republicana ao Brasil para ver de perto o que chamou de armamento do sistema judicial brasileiro. Olha só que coisa! Coincidência ou não, no último sábado, dia 22, muito poucas pessoas sabem disso, porque a imprensa esconde, né? Evidentemente. Mas, no último dia 22, o secretário de Estado Marco Rubio fez contato com André Mendonça e conversou por muito tempo com ele. O teor da conversa não foi revelado, né? Não se sabe o que foi dito e também não se sabe se foi via telefone ou virtualmente, porque, pelo que eu saiba, o Marco Rubio não passou pelo Brasil. Mas, com esta situação, acredita-se que doravante poderá haver uma mudança de paradigma no comportamento e atitudes do ministro, né? Ministro Moraes. O senador Mike Lee fez seu comentário em resposta à publicação do deputado Rick McCormick, que havia solicitado formalmente a imposição de sanções da lei Magnitsky contra Moraes. Em sua declaração, o senador escreveu o seguinte: o único juiz pode infligir danos imensos, especialmente se esse juiz estiver tentando instrumentalizar o sistema judicial para impactar a política eleitoral? Se isso está acontecendo no Brasil,
o governo dos Estados Unidos precisa saber. Viajarei ao Brasil ainda esse ano com alguns dos meus colegas do Senado e pretendo fazer perguntas difíceis sobre o ministro Moraes e a alegada instrumentalização política do sistema judicial brasileiro. A manifestação do senador representa uma escalada significativa na crise, já que Mike Lee é um influente membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano, órgão que tem papel fundamental na formulação da política externa dos Estados Unidos. Por isso, meus amigos, quando eu disse ontem da importância do Eduardo Bolsonaro ter pego a presidência da Comissão de Relações Exteriores, era algo muito importante para nós, agora ficou provado, porque se o Mike Lee, é um membro da Comissão de Relações Exteriores, lá no Senado americano, obviamente Eduardo Bolsonaro, como presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui no Brasil, pode ter contato direto com ele para tratar de diversos assuntos, inclusive esse que está em pauta. Né? É muito importante esse papel de Eduardo Bolsonaro. Agora, coincidência ou não, essas ações ocorrem pouco mais de uma semana após a visita do deputado Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo, a quem rendo aqui os parabéns. Eu nunca gostei muito da forma como Paulo Figueiredo dava suas notícias, mas temos que dar o braço a torcer que ele há muito tempo vem dizendo das possibilidades de tudo isso que está acontecendo agora. E a gente sabe que ele está tendo, sim, acesso e contato com parlamentares americanos. E isso é muito importante. Então, depois dessas reuniões entre Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, com alguns parlamentares, né? Houve aí reuniões realizadas com uma comitiva brasileira, inclusive, que se encontrou, coincidentemente ou não, mais uma vez, com o deputado Rick McCormick, com a deputada Maria Salazar, o senador Mike Lee e o presidente do Comitê Judiciário, que é o Jim Jordan. A visita anunciada de uma delegação de senadores americanos ao Brasil para investigar as ações de Moraes coloca pressão adicional sobre o Supremo Tribunal Federal, em um momento de crescente tensão entre o judiciário brasileiro e as autoridades americanas. Prova disso é que, segundo aquela blogueira, né, a cabeça de bagre da Daniela Lima, conforme vocês viram no vídeo inicialmente, o Supremo está pedindo socorro ao Itamaraty. E isso, como ficou claro, pode ser uma armadilha, porque a partir do momento que o Executivo determina que o Itamaraty entre na parada, é como se o Poder Executivo estivesse defendendo o Judiciário, o que não tem nada a ver com as nossas regras constitucionais, porque são 3 instituições independentes: Executivo, Judiciário e Legislativo, que é a principal instituição, que é o povo que escolhe. Né? Mas, querendo aí demonstrar força, de que não está nem aí, de que pode isso, pode aquilo, o Moraes ministrou ontem uma aula magna de recepção aos calouros da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá no Salão Nobre do prédio histórico que fica no Largo São Francisco, onde foi feita aquela carta pela democracia, com artistas assinando, alguns políticos, imprensa, vocês se lembram, né? A pena escolhida para a palestra de Moraes foi a crise da democracia e o alinhamento das Big Techs com grupos de extrema-direita. Engraçado que eu até vi uma brincadeira hoje do Zurita lá no Pânico, né? Dizendo que o espetacular gol olímpico marcado pelo Neymar foi um gol de extrema-direita. Nunca vi uma piada pronta tão ao acaso como este. Mas, voltando para o que importa, o ministro Moraes falou por 45 minutos e, em seu discurso, ele argumentou que existe uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas de extrema-direita para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia, iniciou ele.
O fenômeno batizado pelo ministro de populismo digital em trabalhos acadêmicos busca uma doutrinação em massa, uma lavagem cerebral, defendeu ele. Ele afirmou ainda que o Brasil vive o retorno do que chamou de discurso do tio do churrasco. Não sei onde ele buscou essa tese, mas é a visão dele. Uma visão muito preconceituosa, segundo ele, saudosista e ressentida. Nós estamos ressentidos. Ressentidos não, magoados, chateados. Né? Porque o que foi feito no Brasil não se faz. O Supremo Tribunal conseguiu destruir o judiciário brasileiro desde o dia que botou na cabeça que tinha que destituir Jair Messias Bolsonaro. Acabou com o judiciário brasileiro. A fama do judiciário é abaixo de zero hoje. Agora, continuou ele. Vejam que isto pega principalmente de início homens brancos, né? Heterossexuais em torno de 45 anos para frente. Né? Isso tudo na visão dele. Não vão pensar os senhores que existe uma tendência ideológica aí, hein? Pelo amor de Deus, não é isso que estou querendo dizer, né? Esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma determinada parcela da população. Há pessoas que ficaram com rancor pela universalização de direitos e pela excessiva concentração de renda. Olha a desculpa mais esfarrapada que foi dada. Não tem nada, absolutamente nada a ver com destruição de uma Constituição. Tudo que foi feito vai de encontro ao que diz a Constituição brasileira, isso sim. Ele argumentou que grupos políticos extremistas souberam explorar esse sentimento e que as grandes empresas de tecnologia se aliaram a eles em busca de maximização de seus lucros. Não, realmente, o Musk entrou nessa porque está precisando aumentar seus ganhos, a vida está difícil para ele, ele tinha que, precisa de mais lucro porque não está dando para viver desse jeito. Deve ser isso. As Big Techs não são enviadas de Deus, não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, as soberanias nacionais, as legislações para conseguir lucro, disse o ministro. Olha, falou um monte de coisa, né? Criticou a própria lógica do funcionamento das redes sociais, do engajamento, pela indignação. Rede social é amor ou ódio? Perguntou ele. É difícil engolir uma palestra desse tipo, onde, pelo que dizem, não sei se é verdade ou não, dizem a fofoca, que os próprios calouros estavam se sentindo incomodados, porque esperavam outro tipo de palestra. Porque essa aí não é uma palestra acadêmica, essa é uma palestra política. Não tem nada a ver de acadêmico nisso. Mas ele encerrou a aula com uma fala de defesa da Constituição e afirmou que todas as ideologias devem respeito à democracia e à Constituição. Meu Deus, quem vê acredita, né? Quem vê acredita. Parece que a gente está vivendo num mundo paralelo. Não por acaso, o próprio senador de Utah, lá nos Estados Unidos, o Mike Lee, questionou hoje pela manhã no X se o ministro Moraes tornou crime no Brasil compartilhando essa postagem. Veja só, o ministro do Supremo Tribunal Federal afirma que as gigantes de tecnologia estão usando algoritmos para promover uma ideologia fascista, influenciar políticas e lucrar muito mais, disse o senador Mike Lee, considerando que isso foi um ataque criminoso com empresas americanas. E ele ainda afirmou que as plataformas amplificam a indignação enquanto silenciam vozes que ameaçam seu controle e criticou o X, sugerindo que a plataforma de Elon Musk priorize o engajamento em vez da verdade. Isso realmente é um crime contra empresas americanas, disse aí o Mike Lee. Segundo o ministro, a classe média brasileira está alimentando o extremismo por frustração com o declínio econômico. Não tem nada a ver de declínio econômico. Nós estamos realmente frustrados com o que foi feito com o Jair Messias Bolsonaro e porque vocês deixaram entrar no poder alguém que não deveria estar lá, deveria estar em outro lugar e vocês sabem onde.
né? Por isso tudo, meus amigos, virou notícia em 24 horas, tudo isso que eu falei, tornando a situação para aquele ministro muito mais complicada do que ele imaginava ser. Se antes diziam que tudo isso, essas ações da Rumble, da Trump Media, não preocupava, agora penso que eles estão achando outra coisa. Acredito que estão muito preocupados. E não é só aquele ministro. Os outros também estão. Porque as investigações não vão ficar focadas somente nas ações de Moraes. Tenho certeza disso. Por hoje era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo que sim. Colaborem. Deixem os likes no vídeo. Ajude o canal deixando os likes para propagar esse vídeo adiante. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Colabore, ajude o canal para que a gente possa crescer, criar condições de trazer mais notícias, mais informações de qualidade para vocês. E, por hora, eu desejo que vocês tenham hoje um excelente descanso, muito bom final de dia. E espero voltar amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.